Pronto, já está gravando e a aula já está na tela. A Duda já pode começar. Tá falando sem microfone. Bom dia, pessoal. A gente vai iniciar mais uma aula, né, sobre educação popular e comunitária. Vocês estão me escutando bem? Dá para escutar? Sim. Sim? Então tá bom. Eu vou continuar. É porque senão eu levanto o microfone, mas se dá para escutar assim, eu vou deixar. Vou dar uma repassadinha sobre o que a gente passou na aula passada. Então, assim, né, na aula passada a gente viu o papel da escola, do conhecimento na sociedade, como as escolas tradicionais, elas carregam um projeto político excludente que promove a competição entre os próprios estudantes. Então, né, é o que a gente vem vendo desde o início mesmo da educação pública e da educação particular. É uma escola tradicional, uma escola que o professor é sempre detentor do conhecimento e deposita aquele conhecimento nas crianças, onde os estudantes eles não têm uma participação ativa, né? Eles têm uma participação passiva. E isso tudo a gente sempre lembra, né, que ele faz parte de um projeto político, ou seja, todo tipo de, não só educação, mas todo tipo de sociedade que a gente pensa, ela carrega um projeto político, ela carrega um projeto de sociedade. E essas escolas tradicionais também carregam o seu próprio projeto político, que é um projeto político excludente. Então a gente viu, né, que esse projeto político excludente faz parte de um projeto de sociedade, e é um projeto de sociedade daqueles, né, que têm o poder econômico. Então é um projeto de sociedade em que os ricos permanecem multiplicando suas riquezas e os pobres permanecem ali apenas para servir, ou então sem poder ter muita mobilidade social, permanecem sempre nas mesmas esferas de profissão, nas mesmas esferas de serviços, sempre lembrando que esse projeto político excludente, né, ele é traçado por essas pessoas também que detêm o poder econômico, porque quem está sempre programando e planejando essas políticas públicas são as pessoas que estão lá, são os governantes, né? E esses governantes, por sua vez, em grande parte, não representam a, as camadas mais baixas da população. Normalmente, essas pessoas, esses governantes, eles já são ricos, eles que têm o poder econômico, muitos são empresários, muitos são donos de grandes terras, então eles estão ali apenas multiplicando suas riquezas e não pensam de outra forma. Pessoal, se alguém quiser me interromper a qualquer momento, é só falar, tá bom? E aí a gente entrou também na questão da educação popular, né? A educação popular como uma prática que inverte essa lógica excludente, né? A educação popular carrega um outro projeto político, né? Carrega um projeto político inclusivo, né? A gente pode colocar assim, né? Em oposição a essa escola tradicional, a escola popular, ela vem com uma proposta inclusiva, ela coloca cada estudante, cada pessoa, cada sujeito como protagonista do seu próprio conhecimento. Então, coloca o estudante, sua própria vivência, como um método de ensino, então usa do próprio conhecimento, do próprio, não estilo de vida, mas como se fosse isso, da própria vivência que cada criança tem para poder fazer ela como protagonista do conhecimento dela. Então, traz essa vivência para dentro da escola ou para dentro do espaço de conhecimento, para poder fazer com que, a partir disso, a criança seja alfabetizada, ou então um jovem adulto tenha as noções de sociedade que precisa. Então, a educação popular, ela, ao invés de afastar a criança do conhecimento e da aprendizagem, ela vai aproximar a, o estudante do conhecimento, né? Vai trazer para perto aquilo que está ao seu redor, né? Vai trazer para perto todas as vivências que as pessoas têm, que o estudante ele tem, para poder fazer disso um método de aprendizagem.
né? E a educação popular também não entende só o espaço da escola como um espaço de aprendizagem, mas também os diversos espaços culturais, teatros, aulas de música, quadras poliesportivas, seja encontros de mães, pais, filhos, ou mesmo uma troca entre uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova. Então, todos esses espaços são compreendidos também como espaços de aprendizado, como espaços, como formação mesmo do conhecimento, como formação da educação. A prática, né, da educação popular, ela tem sido difundida a partir dos anos 60, 80, vem sendo difundida muito nos dias de hoje. Não é uma prática comum, hoje o mais comum mesmo é a prática da escola tradicional, mas a gente tem que estar sempre forçando mesmo, indo contra essas práticas tradicionais e trazendo uma educação mais inclusiva, uma educação comunitária, uma educação mais participativa, como forma da gente poder também mudar o mundo que a gente vive. Mari, pode passar o slide, por favor? Então, eu trago aqui participação e a formação cidadã. Então, a gente passou também, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a importância da participação, e eu queria refrisar isso um pouquinho, né? Então, a gente falou sobre como a participação ela é importante como uma forma de exercer a cidadania, exercer a democracia, e como uma forma também de mudança social. Foi o que eu falei. Hoje, as escolas, em sua grande maioria, elas são tradicionais. Elas trabalham através da competição, né? Então, elas preparam a criança para um vestibular, que é um tipo de competição, e depois vai preparar para o mercado de trabalho, que também não é inclusivo, também é um tipo de competição. Então, a participação, não só dentro da escola, mas a participação dentro da sociedade como um todo, é uma forma da gente exercer a nossa cidadania e é uma forma da gente poder ter essa mudança social. Por quê? A participação, por exemplo, dentro de uma escola tradicional, com as crianças participando, pode tornar essa escola mais inclusiva. Vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso no decorrer dessa aula. Então, né, através dessa participação, que a gente consegue construir o meio que vive, a gente pode exercer uma transformação de padrões que hoje são reproduzidos, né, e fazem mal para a sociedade. Então, seja esses padrões machistas, alguns padrões de preconceito, através da própria participação que a gente consegue construir um mundo melhor, vamos dizer assim, né, construir uma sociedade em que a gente quer viver. E essa participação, ela pode ser feita através de ações coletivas, que podem ser feitas através de um conselho de uma determinada classe, como o Conselho da Juventude, que a gente falou na última aula, ou então uma assembleia de moradores, ou por meio de coletivos, ou um mandato popular, que é uma coisa que está muito em alta hoje em dia. O que seria o mandato popular? Hoje, né, quem pode se eleger, vamos dizer assim, quem pode ir lá e aparecer como um vereador ou como um prefeito, é um único nome. Então, eu, Maria Eduarda, vou lá, me filio a um partido, né, e me coloco à disposição para ser votada. Hoje em dia, o que tem acontecido muito é que uma pessoa assume o nome, né, que vai precisar colocar lá na urna, ou que vai precisar colocar lá para levar os documentos e tudo mais, porque para você se tornar elegível, tem uma série de documentos que você precisa levar. Então, hoje, o que tem muito acontecido é uma pessoa assume esse posto, né, como nome do mandato, mas o mandato inclui mais algumas pessoas. Por exemplo, em São Paulo, tem um mandato popular, que aí são 5 pessoas que eles discutem, né, sobre uma decisão que será tomada a respeito de uma... Tá achando o áudio um pouco baixo? Vou falar um pouquinho mais assim, Dayana. Agora que eu li o chat, desculpa, gente. Então, esse grupo de pessoas tomará a decisão que essa pessoa que responde pelo mandato vai lá e vai votar uma lei. Então, por exemplo,
uma lei sobre, vou pensar aqui alguma que tá, por exemplo, uma lei sobre teto de gastos. A pessoa que detém, né, o mandato popular, ela não vai votar pensando só, né, só por ela. Ela vai lá, vai se reunir com as outras pessoas que compõem esse mandato para eles poderem decidir. Isso está sendo muito comum. Em São Paulo tem um mandato popular, e eu acredito que aqui no Rio de Janeiro também entrou um mandato popular. Um outro tipo de mandato popular, por exemplo, que concorreu em São Paulo, que eu também tomei conhecimento, era um grupo de pessoas com deficiência, cada um tinha uma certa deficiência, né? Um era cadeirante, outra pessoa era surda, outra pessoa tinha. Eram vários tipos de deficiência, então eles compunham um mandato popular, chamava Todos pela Acessibilidade, e aí eles estavam concorrendo a isso. Então, não tinha vamos dizer assim, uma única pessoa representando. Era um grupo de pessoas que, se eles se elegessem, eles, como grupo, iam tomar uma decisão. Além, né, desses mandatos populares, desses coletivos, desses conselhos de juventude, a gente também tem grêmios estudantis que tomam as decisões dentro da escola. Então, da mesma forma que a gente tem a Assembleia de Moradores, que vai determinar e vai decidir, né, sobre as questões ali do bairro, ou as questões de um prédio, ou de um condomínio, a gente também tem os grêmios estudantis que decidem ali, que debatem, né, sobre as questões dentro da escola. Temos também os movimentos sociais, ONGs, diversas formas de participação para além do voto, né? O voto é só uma forma de participação, que hoje a gente ainda diz que é uma forma muito baixa de participação. É uma forma ainda muito. Porque o voto, ele tem um peso muito pequeno, além de que hoje, mesmo através do voto, as pessoas que estão ali dentro dos governos, elas ainda assim não nos representam. As pessoas que estão ali no governo, em sua maioria, né, são brancos, são homens, são heterossexuais. Então, mesmo que a gente vote, mesmo através do nosso voto, ele ainda não é suficiente para garantir a nossa representação e a nossa participação. Então, essas outras formas de participação, elas devem ser utilizadas, né, elas têm que ser utilizadas por nós, para que haja um equilíbrio entre a sociedade civil, que somos nós, né? A sociedade civil é todo mundo que faz parte da sociedade, e quem foi escolhido para nos representar. Justamente por isso, justamente porque esses que foram escolhidos para nos representar, eles de fato, se a gente for pegar né, o índice hoje dos brasileiros, né, quem são sua maioria, que são as mulheres, são se a gente for pegar isso e levar para dentro do Congresso, a gente vai ver que dentro do Congresso as minorias são mulheres. Hoje, quando a gente fala de minoria, não quer dizer que é minoria em quantidade de pessoas, mas é minoria porque são uma parcela específica da população que ainda sofrem, estão em desvantagens do que aquele que a gente chama de opressor, né? Então, hoje, se a gente for ver quem nos representa, eles não nos representam de fato, apesar de ter sido elegidos pelo voto, eles não representam o que a população brasileira é. E também lembrando, né, que a participação é um direito de todos, ela não está restrita à questão de gênero, cor, sexo, idade, condição financeira. Todos devem e têm esse direito à participação. E isso é uma garantia da democracia, né? Hoje, quando a gente estuda a democracia, quando a gente vai ver, porque a democracia, quando a gente fala, a democracia, ele não é um projeto fechado, ele não é um sistema político fechado. Existem vários tipos de teoria da democracia. Então, cada autor, né, que estuda a democracia, ele vai pensar o que dentro do estudo dele quer dizer democracia, mas o que todos têm em comum é a participação. Todos que estudam a democracia e fazem a sua teoria da democracia têm em comum a participação. A participação é um quesito e é um direito para se gerar a democracia.
além da participação, a inclusão também. Então, todos vão estudar isso, a participação e a inclusão, porque é isso que garante a democracia. Então, a participação para além do voto, tá? Então, a participação, ela é fundamental para a gente garantir a democracia. E a participação, né, ela deve ser incentivada desde a escolarização, desde lá mesmo dentro da escola. Por quê? Porque ela incentiva uma formação cidadã, ela cria uma consciência participativa, é uma formação de hábito, né? Quando a gente vai para a escola, a gente tem ali formações de hábito, não só uma aprendizagem de uma matemática, uma aprendizagem de um português. A gente tem ali como se fosse uma micro-sociedade funcionando, né? Como se fosse uma. É como se fosse isso, mas uma espécie de micro-sociedade funcionando, onde as crianças pequenas vão aprender desde formas educadas de se conversar, até formas de se debater, até formas de participação. Então, assim, se a gente aprende na escola como que se dá a participação, como que se dá essa formação de cidadã, a gente vai conseguir pensar depois, quando sair da escola, quando pensar a sociedade de uma forma participativa. Então, se a gente cria esse hábito desde a formação do ensino lá na escola, a gente vai conseguir transpassar isso pelos muros da escola e vai conseguir transpassar isso para a sociedade. Então, uma participação dentro da escola através de um grêmio estudantil vai criar uma consciência participativa na criança ou no adolescente, que vai extrapolar isso para a escola e vai gerar uma participação numa assembleia de moradores, ou então vai gerar uma participação num coletivo de jovens que vai ali correr atrás, vai estar lá forçando e vai estar lá lutando, né, dentro, seja forçando mesmo a prefeitura a colocar mais espaços de lazer, seja forçando a prefeitura a abrir mais escolas em seu bairro, seja trazendo shows, seja trazendo cursos profissionalizantes. Então, essa participação, quando ela é incentivada dentro da escola, ela cria uma consciência participativa que extrapola os muros da escola. Então, aqui, né, no slide que está dizendo sobre a participação e a formação cidadã. Nós hoje, né, como eu falei para vocês, a gente está em uma fase longa, contínua, de mudança, de adaptação. Era muito comum as escolas dos tempos passados, elas serem tradicionais, escolas que não permitiam participação, escolas em quem tomava a decisão era o próprio diretor, era o próprio coordenador. Às vezes passava pelo professor, mas tem escolas que nem pelo professor passam as decisões e toma a criança, né, o último ali e o mais afetado, como mero uma pessoa ali que só está recebendo, que não tem opiniões, que não pode dar opiniões. Então, hoje, nós estamos numa fase que está entendendo a educação participativa, a educação popular, como uma forma de transformação, como uma forma de mudança, como uma forma que vai poder gerar mais para frente, né, uma sociedade mais inclusiva. Só que essa mudança, ela não se dá do dia para a noite, como muitas mudanças que acontecem no nosso, né, que acontecem no mundo, assim. As mudanças, elas não se dão do dia para a noite. Justamente por quê? Porque são projetos políticos. Então, se a gente tem um projeto político formado, um projeto político de pessoas que detêm o poder econômico e que vêm desde muito tempo detendo esse poder econômico, então pessoas que são ricas há muito tempo, né? Para a gente mudar isso é uma luta contínua, é uma luta de todo dia. Não vai ser do dia para a noite que a gente vai chegar lá com ferro e fogo, derrubar todo mundo, botar na fogueira, guilhotinar a cabeça dos governantes, porque não é assim que funciona, né? A gente não pode dar esse giro de 180 graus. Então, da mesma forma com que eles fazem ser a sociedade de uma forma excludente, a gente não pode simplesmente dar esse giro de 180 graus e excluí-los também. A gente tem que ter uma forma participativa com que todos possam, de certa forma, ajudar na construção de uma sociedade que será melhor para todos. Então, isso é um dever de cada um, e é um dever longo, e é um dever contínuo.
a participação, ela é longa e ela é contínua. Então, a construção de uma sociedade melhor, a construção de uma sociedade que a gente quer viver e que a gente imagina, ela é sempre contínua. Construir uma sociedade, construir um mundo que a gente queira e que a gente concorde, ele não é só pensar e não é só acreditar que o mundo pode ser melhor, mas sim a gente está ali todo dia lutando e indo atrás e querendo que aconteça. Porque como o projeto político já está dado e já é uma coisa que não é dinâmica, que não muda, que os ricos estão sempre ali se perpetuando e mantendo suas riquezas, é muito difícil a gente pensar, né, que eles vão falar, não, hoje, agora eu abro mão da minha riqueza, não quero mais saber de nada, vamos compartilhar tudo com todo mundo. Então, assim, é uma mudança que vem desde as formas de educação. Então, desde a escola, a gente tem que ensinar e aprender e ter esse conhecimento de que a gente pode estar mudando a sociedade, que a gente pode estar lutando por uma sociedade melhor, através da participação, através da formação cidadã, para daí sim a gente construir sempre uma sociedade melhor. Não só a gente, mas está ensinando isso para as crianças que estão vindo, está ensinando isso para os adultos que estão aí e às vezes acreditam que não tem mais forma, não existe forma de mudar o mundo. Existe sim, através da participação, através de movimento social, através do ativismo, existem muitas formas sim. A gente não tinha aí uma ditadura militar que perseguia, que torturava as pessoas que tinham uma crítica aos governos, e hoje a gente conseguiu essa mudança, foi através de muita luta, através de muitos movimentos sociais, de muito ativismo, e aí a gente conseguiu sim alterar isso e ter uma participação e uma formação cidadã. Então, aqui embaixo também está dizendo isso, que a formação cidadã vem sendo defendida por grandes estudiosos e educadores a ser aplicada imediatamente na escola. Porém, são poucas, se não raras, as escolas que pensam e agem para esse fim, visto que ainda é uma instituição com raízes, normas e paradigmas convencionais, que não acompanharam o ritmo acelerado das transformações sociais. E é isso que eu falo para você. As transformações sociais, elas não são do dia para a noite. Antigamente, os estudiosos tinham uma percepção de um autoritarismo, que o autoritarismo geraria um respeito e uma obediência. Hoje a gente já sabe que essa obediência, ela só carrega em si exatamente esse projeto social, esse projeto político, para não ter mobilidade social. Então, a obediência, ela gera seres passivos, que não vão reclamar, que não vão criticar, que não vão ter um pensamento, crítico da sociedade, e que vai permanecer vai permanecer o status quo. Deixa eu pensar aqui. Exatamente. Então, assim, e o que são, então, essas práticas autoritárias? Essas práticas autoritárias, por exemplo, dentro de um governo autoritário, que seria a ditadura militar, pelo que a gente passou, ou até mesmo certa forma do que a gente está passando aqui hoje com o governo Bolsonaro, vamos dizer. Esses governos autoritários são governos que não permitem que não só o jovem, mas que jornalistas, que pessoas tenham pensamento crítico, que pessoas critiquem a sua forma de governar, que os movimentos sociais, que esses coletivos de pessoas que estão ali para também participar da sociedade,
Eles não permitem que esses coletivos façam críticas ou até mesmo participem para que a gente consiga essas transformações sociais, né? Esses governos, eles perseguem, eles reprimem, ou então, por exemplo, o que acontecia muito na ditadura militar, de ter um jornalista que vai fazer uma matéria criticando alguma reforma ou alguma lei, e aí quando essa revista fosse publicada, essa reportagem não saía uma receita de bolo. Essas são formas de repressão, são formas como o autoritarismo age. E aí, a partir, né, de movimentos sociais, a partir do ativismo, a partir desse coletivo de pessoas que estavam ali lutando, então escreviam cartas, por exemplo, para algum tipo de organização internacional, para poder explicar o que estava acontecendo no Brasil, para explicar que não estava havendo participação, que não estava havendo democracia, e aí sim, através disso, a gente tem certos tipos de transformação social. Por exemplo, a nossa Constituição de 1988, que é a Constituição, né, que tem até hoje no Brasil, ela é a primeira Constituição que teve, de fato, a participação da população. Como que se deu isso? A participação veio através de conselhos, então tinham conselhos da sociedade civil, né? A sociedade civil somos nós, todo mundo que faz parte da sociedade. Então tinha pequenos conselhos dentro da sociedade civil, e aí esses conselhos esses conselhos debatiam sobre as leis e sobre o que ia para a Constituição. E aí sim, ela ia lá para a Assembleia Constituinte, que era a Assembleia que de fato ia escrever a nossa Constituição. E aí dentro dessa Assembleia então, era decidido, né, se sim ou se não. Mas isso antes, lá no inicinho, ela passava pelos conselhos dentro da sociedade civil. Então, teve a participação, de fato, da população, né? Enfim, é isso, pessoal. Que eu queria dizer com esse slide, que a transformação social, ela é longa, ela é contínua, e a gente tem que estar sempre lutando, porque ela não vai ser do dia para a noite, e ela também não vai ser de uma forma passiva, em que quem hoje tem o poder vai chegar e vai falar, abro mão, né, de tudo isso, abro mão das minhas riquezas, e vamos ter uma sociedade mais justa. Para a gente construir essa sociedade mais justa, tem que partir da gente, tem que partir das nossas lutas, das nossas participações, dos nossos coletivos. E essa mudança exatamente não vai acontecer se a gente ficar parado, né? A mudança só vai acontecer se a gente, de fato, lutar por isso. Existem diversas formas dessa participação acontecer. Mari, pode mudar, por favor, o slide. Como a gente está falando, né, sobre educação de fato, sobre a escola, quem e como se participa da escola? Hoje a gente tem essa visão da escola tradicional, que é uma escola fechada, que não se pode participar, que os alunos não podem falar, que os alunos não podem dar a sua opinião, porque as crianças estão ali apenas para receber o conhecimento, e quem toma as decisões são os coordenadores, os diretores, mas a gente tem, né, e deve lutar contra essa forma de autoritarismo, que também é uma forma de autoritarismo. Todo tipo de debate que exclui a participação, ela é autoritária. Então, todo tipo de deliberação, ou seja, todo tipo de tomada de decisão que não inclui, que não é participativa, ela é uma tomada de decisão autoritária. Então, a participação na escola, ela pode se dar de muitas formas. A gente tem muito isso, né, na nossa cabeça, de quem decide, é o diretor, é o coordenador. Poucas vezes essa decisão passa para o professor. E os estudantes, eles são passivos, não têm direito de decidir nada, estão ali só para receber o conhecimento. Vocês mesmos falaram na última aula, né, como deveria ser a escola perfeita,
cada um passou aí pelo seu aspecto, que deveria ser a escola perfeita, mas se a gente for pensar, todos meio que falaram a mesma coisa. Não falaram a mesma coisa, mas todos tinham um ponto em comum, que era a questão da participação. Por exemplo, na pandemia, se a escola fosse uma escola de fato participativa, que muitos de vocês aí trouxeram o problema, né, da pandemia, sobre as questões das crianças, algumas crianças não terem celular, algumas outras crianças precisarem da tarefa impressa ou qualquer outro tipo de ajuda necessária nesse momento. Então, se a escola fosse de fato participativa, a gente podia ter uma reunião com os estudantes de cada turma, para decidir qual o melhor método, para conversar quantas crianças teriam acesso à internet ou ao celular, quais crianças não teriam acesso à internet ou ao celular, o que fazer o que fazer ou como fazer com quem não tem o acesso. Então, um projeto de inclusão, ele vai também sim levar em consideração a opinião de todos, a participação de todos, inclusive dos estudantes, porque é, eles são quem é o ativo, né, dessa escola. Eles são quem ali a participação maior ali é das crianças, é quem está ali para receber o conhecimento, para receber o aprendizado, e se não se levar em conta a opinião dos estudantes, como a gente vai poder melhorar uma escola? Porque como o diretor, o coordenador, o professor, mesmo com todo o conhecimento que eles recebem, né, através da faculdade de pedagogia, ou até mesmo um curso de gestão escolar, apesar deles terem todo esse conhecimento, é um conhecimento muito técnico, muito burocrático, que decide apenas normas, formas, estruturas, né? Quem ali pode também falar um pouco sobre a sua vivência, também é o estudante, porque o professor, o diretor, o coordenador, ele não sabe da vivência da criança, ele não sabe ali o que passa. Então, um projeto que inclui, um projeto que pensa nessa transformação da sociedade, nessa transformação social, ela não é só pensar em cumprir um horário como professor, ou cumprir só as matérias que tem que ser dada, então tem que cumprir um certo currículo de matemática, um certo currículo de português, então a criança tem que saber ali o que é sujeito, o que é predicado, o que é verbo, etc. e tal. Ele vai além, né? Tem que ser um projeto que pensa também como a criança vai usar isso para fora da escola, como que a criança vai usar isso no seu mundo, na sua sociedade, como que a criança vai usar isso com as outras crianças, né, com seus pares, com as outras pessoas. Então, a gente deve se pensar que a escola é uma comunidade e que, para que essa se transforme, será necessária a participação da equipe gestora, dos educandos, dos educadores e, por fim, da comunidade, do bairro, do território em que está situada. Então, foi o que eu falei para vocês. A escola, ela é como se fosse um projeto de comunidade também. Ali tem uma pessoa que governa, vamos dizer assim, que é o diretor, então ela é como se fosse uma comunidade funcionando. Então, se tem que ter participação na sociedade, tem que ter participação dentro da escola, entendeu? Se a gente pensa numa sociedade inclusiva e participativa, a gente tem que pensar numa escola inclusiva e participativa, porque como que a gente vai ter cidadãos, crianças, adultos, adolescentes, que pensem a participação e que acreditem na participação, se a gente não tem essa participação partindo de dentro da escola, se a gente não tem essa participação sendo mostrada que ela pode acontecer dentro da escola. Se a gente tem uma educação autoritária dentro da escola, que não pode questionar, que não pode debater, a gente vai entender que na sociedade é assim também, que a gente não pode questionar, que a gente não pode debater. É isso que se espera da cidadania moderna, né? Não só dos governantes ou exclusivamente de educadores, mas de pais, mães, filhos, jovens, educandos, todos temos papéis nessa luta. Então é isso que eu disse, a escola é uma representação da sociedade, ela é uma comunidade. Então, para que a gente adquira o hábito, o conhecimento, o aprendizado dessas formas de participação, para que isso possa, né, ir além dos muros da escola, a gente tem que começar a aprender isso dentro da escola. Porque o que a gente espera como projeto de sociedade
né? Cada um tem um projeto de sociedade que imagina que seria a sua sociedade perfeita ou o que seria uma sociedade mais inclusiva. Então, é o que a gente espera, né, dentro dessas questões de educação popular. O que a gente espera como projeto de sociedade é uma sociedade participativa, em que todos saibam seus deveres, saibam seus direitos, para que a gente possa conviver com inclusão, para que cada um possa desenvolver a sua potencialidade. Por exemplo, se uma pessoa ela quer ser artista, tem um espaço para ela se expressar livremente, ter muros na cidade para que os artistas possam pintar, ter espaços culturais para cantores, músicos possam se apresentar. Se a pessoa quer ser médica, por exemplo, ter um acesso gratuito e universal para uma faculdade, né, sobre que esse acesso universal é o que todos que queiram ingressar em uma faculdade possam entrar numa faculdade, sem ter um vestibular, sem ter uma competição, porque, querendo ou não, quando a gente pensa em vestibular hoje, principalmente vamos botar bem no exemplo da questão da medicina, quando a gente pensa num vestibular, o vestibular hoje ele é completamente exclusivo, porque ele está aí para excluir principalmente pobres, excluir aqueles que não podem pagar por um cursinho pré-vestibular e passar numa faculdade pública de qualidade com ensino gratuito. Ou então, se não passar, né, nessa faculdade pública e gratuita, passar em uma universidade particular, porque vai ter condição de pagar aquela universidade particular. Então, para a gente, além, né, esse projeto de sociedade que a gente quer, sociedade inclusiva, é também acabar com esse tipo de competição que o vestibular gera. Se a gente tem uma universidade inclusiva, uma universidade universal, para quem quiser cursar, a gente pensa num projeto de sociedade que não leve, que cada um possa se desenvolver dentro da profissão que acredita ser melhor, a gente tem que ter uma universidade inclusiva. Porque como que eu vou desenvolver, por exemplo, eu quero ser professora. Como que eu vou desenvolver isso? Como que eu vou estudar pedagogia se eu não posso ir para uma faculdade, se eu não posso fazer um curso, se eu não posso estar estudando? Então, esses acessos, né, essas formas de educação, eles têm que ser, além de gratuito, tem que ser universal, tem que ser abrangente, tem que poder todos, né, estarem ali estudando. A participação para a formação cidadã, ela é uma participação para ações coletivas, ou seja, ela pensa o cidadão, ela pensa, como eu botei até mesmo aqui no slide, né? A casa, sua família, seu vizinho, seu bairro, sua cidade. Ela é uma participação, por exemplo, o que eu quero dizer, né, com essa participação que pensa em ações coletivas, que pensa no cidadão, na sua casa, na sua família? É uma participação que tem que pensar, por exemplo, em mães que também querem estudar, porque hoje, como que uma mãe, por exemplo, uma mãe que não tem auxílio de uma outra pessoa, faz para estudar? Muitas mães, hoje, a gente vê nas faculdades, não podem levar seu filho, mesmo que seja um bebê ou até mesmo uma criança pequena, eles não podem levar seus filhos para dentro da sala de aula. Tem professor que não permite que a aluna assista a aula com a criança no colo ou com a criança ali ao seu lado. Então, como que a gente vai incluir as mães que precisam estudar, que precisam trabalhar, se a gente não tem uma creche em tempo integral, ou uma creche noturna para as mães que vão fazer faculdade à noite? Como que a gente pensa em incluir também essas pessoas? A gente também tem que pensar em ações coletivas, tem que pensar... então, para a gente pensar na participação de todos, a gente tem que pensar nessa participação que pense tudo ao seu redor, que pense na sociedade como um todo, para a gente não excluir também outros tipos de pessoa. Então, mesmo que a gente tenha uma faculdade gratuita, uma faculdade universal, que todos possam ter acesso, a gente também tem que pensar, por exemplo, nas mães que querem estudar e precisam de um lugar para deixar suas crianças. A gente tem que pensar, por exemplo, que existe uma desigualdade social e fornecer, quem sabe, uma cesta básica, porque ou então que abra suas escolas para poderem fazer as suas refeições dentro da escola, porque quando a gente pensa em desenvolvimento,
em desenvolvimento intelectual, ou seja, né, na aprendizagem, em adquirir conhecimento, a gente também pensa em uma boa alimentação, a gente também pensa a criança, o adolescente, ou até o jovem adulto, ele precisa ter ali as vitaminas, as proteínas necessárias para poder se desenvolver, porque uma pessoa que não tem uma boa alimentação, ela não tem um bom desenvolvimento intelectual, ela não tem um bom desenvolvimento do seu conhecimento, da sua aprendizagem. Então, quando a gente pensa em participação, formação cidadã, e pensar na sociedade como um todo, né, que a gente tem que pensar como cidadão, como casa, família, vizinho, bairro, cidade, estado, país, mundo, é isso que a gente está falando, que a gente tem que pensar nas diversas formas que a gente pode incluir as pessoas dentro desse mundo que a gente tem hoje de desigualdade. Mário, pode passar, por favor. Um slide. Coloquei aqui uma frase para vocês, né, de um sociólogo. Então, é isso que se espera do novo cidadão. Um cidadão sempre alerta e bem informado, crítico, humano, criativo, capaz de avaliar suas condições sociais, econômicas, dimensionar sua participação histórica, reconstruir suas práticas, participar decisivamente da sociedade e da economia. Então, é isso que nós, enquanto educadores populares, pensamos e queremos, né? Então, o educador popular, ele está ali para construir cidadãos, para ajudar na formação de cidadãos que vão questionar, que vão criticar, que vão participar, que vão construir um mundo melhor. Porque a gente tem que se distanciar dessa ideia de que alguém constrói as leis, alguém constrói as ideias, né? E a gente vive isso. Porque se a gente quer um mundo, se a gente quer construir um tipo de sociedade que condiz com as nossas perspectivas de mundo, né? Se a gente quer construir um mundo menos desigual, mais participativo, em que todos tenham acesso à educação, a gente tem que lutar por ele. Então, a gente não, como eu falei já de diversas formas, a gente não pode ficar sentado esperando que isso vá cair do céu, porque infelizmente não vai cair do céu. Então, nós que pensamos na inclusão, que pensamos, né, em diminuir ou acabar com essa desigualdade social, a gente tem que estar construindo e lutando ativamente para que isso aconteça. E dentro dessas diversas formas de participação que a gente conhece, seja através de coletivo de pessoas, seja através de movimentos sociais, seja através de conselhos, tem várias formas de participação, seja de uma assembleia. Então, as pessoas elas podem se reunir, podem construir um projeto de lei, pode levar lá dentro da Assembleia, pode ir lá na Câmara Municipal, onde ficam os vereadores, e assistir lá uma votação. A casa, a Câmara, né, a Casa do Povo, ela é aberta para todo mundo. Então, todo mundo tem o direito de ir lá, sim, de acessar o seu vereador, de conversar com o seu vereador, de ir até o gabinete do vereador que você votou, saber o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo, de fiscalizar, porque assim também se dá forma de participação. A gente vota em uma pessoa e fiscaliza ela depois, porque você votou, né? Você botou ela ali. Então, se você votou nela, você pode sim fiscalizar e pressionar e fazer com que ela de fato cumpra com o que ela prometeu e com o que fez você colocar ela ali. Então, é só participando, né, que a gente vai sair dessa imobilização. A gente sai desse papel de quem só reclama, mas a gente começa a criticar e construir novas formas de viver em sociedade. Então, formas essas que vão ter menos preconceito, menos desigualdade social, menos desigualdade econômica, mais inclusão, mais participação. É só a partir mesmo da nossa construção, da nossa luta diária, que a gente consegue, de fato, construir uma sociedade mais inclusiva. Eu vou falar rapidinho para vocês um pouquinho sobre também o papel do professor, só para mostrar também como esse papel do professor hoje vem mudando
saia daquele papel autoritário, né, que eu falei para vocês. Muitos pais de vocês podem até ter falado, na minha época era diferente, na minha época tinha a palmatória, que era o professor podia bater nas crianças. E por que que isso vem sendo mudado? Por que que isso está mudando, né? Como eu falei, as transformações sociais, né, a transformação da sociedade, ela não acontece do dia para a noite, ela vai acontecendo gradualmente, a gente tem que estar sempre lutando, estar sempre participando, estar sempre correndo atrás para que essa mudança seja feita. E assim também aconteceu com a questão do professor, com a questão dessa forma de educar. Antigamente, ainda hoje acontece, a gente tem essa questão de chamar, né, de professor e de aluno. Aluno vem se eu não me engano, é do grego, mas quer dizer sem luz. O aluno é o sem luz, aquele sem conhecimento, a pessoa sem nada. E hoje está mudando isso, porque o aluno ele não é sem conhecimento, ele não é sem luz. Na verdade, acontece uma troca entre o aluno, entre o estudante e o professor. Então, hoje, até essas nomenclaturas, elas vêm sendo mudadas. Então, não é mais professor e aluno. A gente hoje trata como educador e educando, porque o educador ele está ali, mas ele também, de certa forma, faz trocas e aprende com a criança, ou com o adolescente, né, ou com o jovem que está ali participando. Hoje a gente, né, está vendo também os professores, muitos perderem essa questão de autoridade na hora de transmitir o seu conhecimento, porque a gente tende a ter o professor como o único saber, a única pessoa que detém esse conhecimento. E é inquestionável, e não pode errar, e não pode dizer bobeiras, né? Não pode ser questionado, não pode ser criticado. E aí a gente está vendo agora, com essas novas formas de educação popular, na forma contrária. Na verdade, o professor pode ser sim questionado e deve ser questionado, porque é assim que a gente vai construir o diálogo e através desse diálogo, desse questionamento, dessa crítica, que a gente vai ter a construção do conhecimento, e um conhecimento mais participativo, e um conhecimento mais inclusivo. Mari, deixa eu ver. Pode mudar, por favor? Isso. Eu vou passar para vocês, pessoal, é um filminho, né? É uma animação bem rapidinha. E eu quero que a gente depois pense um pouco nela. Então, preste atenção. Ela é bem curtinha, deve ter uns 10 minutinhos só. É um filminho bem curtinho. E eu quero que vocês assistam e a gente converse um pouquinho sobre ele depois. Mari, você consegue dar play? Senão eu tenho o vídeo baixado aqui e eu compartilho. Peraí, eu vou tentar, peraí. É só eu clicar no desenho? Vê se você consegue. Porque como eu baixei, às vezes não vai. Acho que ele vai acessar o YouTube. Aí só ver se o som... Colocar tela cheia. Tá todo mundo conseguindo ver, pessoal? Tá dando para ouvir? Se eu dar para Não, ouvir eu não consigo. Peraí, então. Dá para ouvir?
Não. Mari. Mas eu vou tentar rodar aqui do meu. Peraí, para ver se vai. Deixa eu abrir aqui o meu vídeo. Tenta aí do seu. Peraí, que eu vou apresentar. Peraí que ele começa sem som. Deixa eu botar aqui no meio. Tá com som? Não, também. Não, tá com som, não. Bom, ele não tem fala, então eu vou deixar mesmo sem som. Legal com a musiquinha. No seu computador você consegue escutar? Consigo. Peraí, deixa eu fazer uma outra tentativa aqui, que uma vez o professor Leonardo fez assim. Eu vou entrar pelo meu celular e tentar reproduzir pelo meu celular. Peraí. Tá bem, eu aguardo. Se quiser, eu até te mando o arquivo. Eu tenho ele baixado, o vídeo. Pode ser, então. Você me mandou? Tá indo, espera só um minutinho que a internet aqui é um pouco lerda. Se quiser, eu vou falar isso, eu posso te mandar o link do YouTube e você coloca no YouTube. Espera aí que eu vou pegar o link. Pronto, te enviei o link. Não tá indo som. Não vai? Então não sei. Muito estranho. Ai, meu Deus. Deixa eu tentar passar no meu YouTube, peraí. Eu não lembro como que o professor Leonardo fez, mas ele passou do YouTube normal. Ele dava o play no computador dele e a gente escutava. Peraí, será que eu tenho que deixar meu microfone aberto? Peraí, deixa eu ver. Eu acho que tem. Porque eu não tenho microfone. Peraí. Eu vou tentar.
Tá indo? Agora sim, só não pode falar. Tá, não vou falar, então. Vou botar bem alto. Peraí. Vou dar play, então. E clica nesse ocultar aqui, ó. Tá, pronto.
Espera aí. Vou voltar minha transmissão aqui. Isso. Pode voltar para de cima. Eu quero antes conversar um pouquinho. Ou pode deixar nessa mesma, não tem problema. Pessoal, o que vocês acharam desse filmezinho? Quero saber um pouco de vocês. O que vocês entenderam que ele quis passar? O que vocês acharam? O que vocês entenderam mesmo, assim, no geral? O que vocês entenderam dele? Pode falar, tá, pessoal? Não tem resposta certa ou errada, não. Quero saber se vocês gostaram, se vocês acharam legal, acharam nada a ver. O que vocês acharam do filme? Não vou mentir não, professor, não entendi muito não esse vídeo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, né, no filminho a gente tem o pai, provavelmente, né, quem cuida da criança, e essa criancinha. Então, todo dia o pai vai lá para o seu trabalho, perde a luz dele lá, né, perde a cor dele, e todo dia a criança vai lá para a sua escola. Aí a criança, no meio da escola, encontra o violinista e fica toda feliz, chega na escola, faz um desenho sobre aquilo, ou então, né, faz sua reflexão sobre o que ela viu no seu dia, e o professor dá como errado. E isso vão se passando. Todos os dias a criança vai lá, vê o violinista, e chega aí na escola, desenha o que achou do seu dia, o que passou ali pela sua vivência, e o professor dá como errado. Até a luzinha dessa criança aí se apagando, e ela ter ali um movimento quase que
mecânico. Daí todo dia ela já acorda, já coloca os bracinhos para trás, para o pai colocar a mochila, já vai todo cabisbaixo para a escola. É um filminho que eu passei para a gente realmente pensar se o que está se ensinando dentro das escolas ele realmente é mais importante ou até mesmo desperta uma curiosidade ou até mesmo está sendo ensinado da forma correta. É muito que a educação popular busca fazer, que é pegar ali as vivências, o que está se passando em volta, o que tem se passado na sociedade dessa criança, para poder trazer isso para dentro da sala de aula e trazer isso para o convívio da criança. A criança tem até uma tarefinha que ela faz o ABCD, né, que ela copia lá as letrinhas, mas ela faz do jeito mais floridinho, por conta do violinista que ela vê todo dia. Dayana, você viu o filminho? Eu vou pedir para depois a Mariana enviar para vocês o filminho. Ele é muito bonitinho, vale a pena assistir. Ele é bem curtinho, tem 8 minutinhos só. Mas é mais um filme mesmo para a gente refletir sobre isso, sobre o que está sendo ensinado dentro das escolas e a forma com que isso vem sendo ensinado, né? Porque acaba gerando um aprendizado mecânico, em que a criança de fato não adquire conhecimento, ela só está ali repetindo todo dia as mesmas coisas. Mari, pode colocar, por favor, no próximo slide. Então, pensando sobre o futuro. E aí, depois da escola, né? A gente conversou muito sobre a escola, sobre o formato de aprendizagem dentro da escola, mas e depois da escola? Qual que é o próximo passo, né? O que a gente faz quando sai da escola? Qual o próximo degrau nessa escadinha do conhecimento? O que a gente vai fazer depois da escola? Tem muita pessoa que diz, né, que vai trabalhar, outras vão fazer uma faculdade. Se a gente pensar como dentro de uma escola particular, dentro de uma população, de uma sociedade bem de vida, a primeira resposta que você pode ter certeza que vai dar é ir fazer um vestibular para poder ir para uma universidade, né? Passar nas melhores universidades. E tem muitas... E as pessoas que acreditam que não podem passar numa universidade, ou até mesmo essa parcela da população que é excluída da universidade. Eu vou contar rapidinho para vocês como foi que as universidades surgiram aqui por que as universidades surgiram, né? Então, desde lá, muito tempo atrás, 1800, 1700, já existiam algumas universidades, não no Brasil, né? Existiam universidades em Portugal, a Universidade de Coimbra, ou então mesmo a Universidade do Porto. São duas universidades muito famosas e muito antigas, que existiam lá em Portugal. Então, os filhos dos ricos, dos aristocratas, daqueles que tinham dinheiro, aqui no Brasil, eles eram enviados, normalmente para estudar direito ou medicina, fora do Brasil. Iam para Portugal e acabavam estudando lá e depois retornavam para o Brasil, alguns até ficavam lá mesmo, mas aí retornavam para o Brasil. Então, só quem tinha de fato dinheiro é quem ia para as universidades. Depois de um tempo, essas universidades abriram algumas universidades aqui no Brasil, teve a Faculdade Nacional do Direito, que é uma faculdade aqui do Rio de Janeiro, mas foi uma das primeiras faculdades do Brasil, teve a USP, que é uma faculdade de São Paulo, também foi uma das primeiras faculdades, abriram algumas universidades aqui no Brasil para justamente poder, né, ter o ensino para esses filhos dessas pessoas ricas, dessas pessoas endinheiradas, dos aristocratas. E como que a gente não, né? E como naquela época eles iam ensinar o mecânico, o ensino industrial para as pessoas que estavam ali para servir, para quem não podia ir para a universidade. E aí, dentro disso, surgiu o ensino técnico, né? O Senai ou o Senac, mais para frente, depois veio a surgir, que são ensinos técnicos voltados para, de fato,
para a mão de obra, de fato, para o mercado de trabalho. Porque, naquela época, tinha uma grande separação entre quem vai pensar e quem vai ser mão de obra. O que hoje a educação, né, os estudiosos da educação, tentam aproximar isso, porque um ser humano completo é aquele que, além de pensar, de pesquisar, ele executa. Então, não tem essa diferenciação de quem só pensa e de quem só trabalha. Mas, né, há muitos anos atrás, tinha esse pensamento, que os filhos dos ricos iam lá para as universidades estudar e pensar e formular leis, e quem precisava ser mão de obra ia estudar no ensino técnico para ser mão de obra. Hoje, a gente tem essa mudança, né? A gente já tem uma inclusão, uma luta por uma busca por uma participação muito maior. A gente tem um ativismo voltado para a inclusão dentro das universidades e para que a gente não tenha essa separação de um ensino técnico voltado para a mão de obra e de um ensino que ensina a pesquisar, que ensina a pensar. Hoje o ensino técnico também é visto como um ensino de qualidade, que pode ser voltado para diversas formas de pesquisa, e também as universidades estão mais inclusivas. Hoje o acesso a um curso superior de qualidade está abrangendo também as classes mais baixas. Mesmo, né, a gente ainda estando longe de um ideal, longe do que a gente imagina, que é aquela universidade com acesso universal, que todos possam participar, que todos possam entrar, que quem quer fazer um curso superior possa ir até uma universidade e só fazer a sua matrícula e participar, e ser um acesso gratuito, mesmo a gente ainda estando longe desse ideal, a acessibilidade aos cursos hoje aumentou muito nos últimos anos. E isso também tem a ver com muitas políticas de inclusão. Porque a gente, foi o que eu falei, toda transformação social, ela não vem do dia para a noite. Então, a gente não pode achar que do dia para a noite a gente vai ter um acesso gratuito e universal. A gente tem que garantir com que esse acesso aconteça e fazer com que ele aconteça. A educação, né, como a gente já falou aqui, é um passo muito importante para a mobilidade social. O que é essa mobilidade social? É a gente sair da classe que a gente está e poder ter uma ascensão, poder construir um mundo mais justo, poder diminuir as desigualdades sociais. Então, a gente sabe que a educação hoje é o principal passo para uma mobilidade social. E é nesse momento que nós estamos agora, né, de jovens adultos, que a gente começa a exercer uma profissão, um trabalho, ou até mesmo ter essa vontade de exercer uma profissão. E hoje, ter um curso superior significa muito dentro de uma universidade, né? Significa muito dentro de uma sociedade. Então, a gente estar numa universidade faz muita diferença, abre muitas portas, não só numa universidade de curso superior, mas estou dizendo, ter um conhecimento específico, saber ali uma profissão, né, ter um acesso a certos tipos de curso, hoje ela abre muitas portas, né, dentro da sociedade. Você consegue um salário melhor, você consegue uma profissão melhor, e hoje o acesso ao ingresso e o acesso a esses cursos de ensino superior, o acesso à faculdade, ele se tornou mais amplo e mais inclusivo. Hoje nós, por exemplo, temos uma prova única, o Enem. Antigamente, cada universidade federal faria a sua própria prova. Então, se você quer tentar na Universidade Federal em São Paulo, você teria que viajar até São Paulo, fazer a prova lá. Então, quem poderia hoje viajar até São Paulo, ficar hospedado, fazer uma prova lá e depois retornar para sua cidade natal? Então, com o Enem, hoje, a gente permite que, através de uma única prova, você consegue acessar as universidades federais quase que do Brasil todo, né? Quase todas as universidades federais do Brasil. Até mesmo o Enem, ele é uma prova que hoje ele tenta nivelar os estudantes do ensino médio. Apesar da gente ainda ter muitas críticas à forma com que o Enem é aplicado, ele hoje, querendo ou não, ele consegue fazer com que quem não teve uma educação particular, numa escola particular, por exemplo, também consiga acessar as universidades públicas. Hoje a gente também tem alguns cursinhos pré-vestibulares que são gratuitos, a gente tem outros tipos de sistemas.
Mari, por favor, passa o slide para mim. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as cotas. Hoje a gente tem a lei das cotas e a gente tem nas universidades federais um grande número de porcentagem de vagas que são disponíveis para cotas, seja a cota racial, seja a cota financeira, né? Cota econômica. E eu queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês acham das cotas. Vocês acham que é uma forma de inclusão, que é uma forma de exclusão, que deveria, que não deveria, que deveria existir só um tipo de cota? Queria que vocês falassem um pouquinho. Vocês estão muito quietos. Ninguém quer falar nada? Se eu falar, então, que as cotas devem acabar. Cota tem que acabar. Não tem que ter cota para ninguém. Vocês acham que é isso? A cota tem que acabar mesmo. É isso? Eu acho que é muito relativo, tipo assim, depende. Porque, assim, as cotas para os índios, tem índios que têm condições, os indígenas têm condições, tem outros que não. Então, eu acho que depende muito. Eu não sei se você está conseguindo entender a minha linha de raciocínio. Eu acho que se eu sei que eu tenho condições, eu não vou entrar através das cotas. Eu acho que eu tenho que deixar para aquela pessoa, para aquele indígena que não tem condição para isso. Então, eu acho que é uma forma de exclusão, mas também é uma forma de inclusão. Depende do ponto de vista, da forma que está se dando esse processo. Não sei se ficou claro, não, mas eu também não vou saber explicar. Ficou assim. Alguém mais quer falar alguma coisa? Bom, Daiane, é justamente nesse ponto que eu queria chegar. Às vezes a gente tem essa visão de que a cota, ela é para o menos favorecido, para quem não tem condição. Hoje existe a cota financeira, né, para quem realmente não tem condição financeira, e é para aqueles que seja, né, qualquer, eles não entram dentro da questão racial ou da questão de reconhecimento identitário, que é a questão indígena, mas hoje as cotas, seja para indígena, seja cota racial, né, para pessoas pretas e pardas, ela vem mais do que para colocar as pessoas que não têm condição. Mas hoje vamos pensar, quantos médicos indígenas a gente conhece? Eu, por exemplo, vou ser muito sincera, eu não, de conhecer, assim, eu não conheço nenhum médico indígena. Não conheço. Então, assim, médicos negros. Quantos médicos negros vocês conhecem? Eu conheço pouquíssimos médicos negros. Quantos advogados indígenas vocês conhecem? Eu conheço 2 advogados indígenas. Então, para além da questão financeira, para além de incluir, né, como você diz, se eu tivesse condição, não usaria. Para além de incluir aqueles que não têm condição, é para a gente incluir aquelas pessoas que a gente não, além de não ter o costume de vê-las exercendo essa profissão, mas as pessoas que não têm acesso a exercer essa profissão. Então, a cota racial existe para ter mais pretos e pardos dentro da universidade, independente da questão financeira. Porque hoje, mesmo com a questão financeira, a gente vê pouquíssimos pretos e pardos na universidade, justamente porque a nossa construção da sociedade foi feita excluindo essas pessoas. Então, a nossa construção da sociedade, que vem desde uma escravidão de indígenas, desde uma escravidão de pessoas pretas, e aí depois, quando vieram italianos para o Brasil, que foram usados como mão de obra, esses pretos, esses indígenas, eles vieram serem excluídos e levados para a periferia. Espera aí que eu vou ler aqui o que você falou.
Eu vejo que uma tentativa de se redimir com aqueles que tanto sofreram com a exploração. Exatamente isso. É uma forma de se redimir. É exatamente essa questão. É uma forma de incluí-los novamente na sociedade. Então, é uma forma da gente, sim, pensar que o preto ele pode ser um médico, ele pode ser um advogado, ele pode ser um administrador de empresa, ele pode ser o dono de um negócio, porque a gente tem essa visão, tem até aqui um vídeo muito comum, eu até depois vou procurar aqui, ver se eu consigo achar, um vídeo muito comum, que mostra uma figura de um homem preto com um terno e um homem branco com um terno, e pergunta, né, quem é o empresário e quem é o motorista? E a pessoa aponta o motorista como uma pessoa negra e o empresário como uma pessoa branca. Então é necessário para a gente transformar essa nossa visão de que as pessoas pretas ou até os indígenas, eles não estão ali numa posição de serventia ou uma posição de não ter conhecimento. Eles podem sim estar numa posição alta considerada alta dentro da sociedade. Tem esse fato também, né, de ser necessário a existência de cotas, principalmente pelo fato de nós não termos uma educação pública. E isso também entra na questão financeira, que foi exatamente o que você falou. Hoje, quem acessa a educação pública são as pessoas que estão em desvantagem, que estão em desvantagem econômica, que não tem ali um poder aquisitivo, né, que não tem tanto dinheiro quanto as pessoas que acessam uma escola particular. Além de que a gente sabe hoje que o ensino de uma escola particular, ele está muito à frente do ensino de uma escola pública. Apesar da gente ter ali o Ministério da Educação, que faz esse nivelamento, né, que mostra o que precisa estar sendo ensinado, que decide o que precisa ser ensinado em cada série, a gente sabe que dentro da universidade, da escola particular, isso é muito diferente. O que é básico na escola pública, na escola particular, ali já passou. Então, às vezes, o que uma criança aprende na 8ª série, né, no 9º ano, numa escola pública, essa criança já aprendeu no 6º ano numa escola particular. É por isso até que o Enem vem tentando nivelar a partir de uma escola pública, porque a gente sabe que hoje o ensino da escola pública, ele está um pouco para trás do ensino da escola particular. E a gente tem e deve também lutar para que a escola pública ela forneça um ensino de qualidade. Então, a gente tem que lutar para que as salas de aula de uma escola pública não tenham 40 crianças, tenham 20, como é o caso de uma escola particular, que o ensino vai se dar muito mais fácil, que o conhecimento vai conseguir ser transmitido de uma forma mais clara, com muito mais clareza, com muito mais explicação, do que uma turma de 40 crianças. Ou então entender que dentro da escola pública há uma diversidade muito maior e que a gente tem que começar a olhar cada criança no seu particular e entender o porquê daquela criança não está conseguindo se desenvolver ou o porquê daquela criança não está conseguindo ter um aprendizado como deveria ter. E até mesmo lutar para que o acesso à universidade das crianças que vêm de escola pública seja um acesso maior, porque hoje as crianças de escola pública, elas acabam saindo da escola, não conseguem acessar a universidade e vão ou fazer quando conseguem fazer um curso técnico, e aí sim conseguem se sair bem e até conseguir algumas profissões, ou então saem e vão direto para trabalhos. Alguns trabalhos precarizados, alguns trabalhos recebendo muito pouco. Então, a gente tem que estar sempre atento a algumas formas de... A gente tem que estar sempre atento essas formas de inclusão. Como a gente garante a participação de todos na sociedade? Como a gente garante a participação justamente daqueles que têm menos dentro da sociedade? Como a gente vai garantir que um indígena que não tem, que a gente nunca viu um indígena hoje, né, médico, como a gente vai garantir que meu filho, seu filho, ou talvez meus netos, tenham sim diversos ali pessoas de referência que sejam indígenas ou pessoas de referência que sejam pretas? Hoje dentro da universidade, a gente sabe que a gente estuda
por exemplo, quando a gente vai estudar né, alguma teoria, estudar alguma coisa, a gente sabe que a maioria dos teóricos são pessoas brancas, são homens. Isso quer dizer que mulheres, pretos, indígenas não escrevem, não produzem? Não. Quer dizer que a gente tem que mudar essa lógica e lutar para que essas pessoas sejam incluídas também como formas da gente estudar. Por exemplo, Ailton Krenak. Tem 3, 4 livros dele. Por que ele não é estudado dentro da universidade? Por conta daquilo que a gente fala desde o início, do projeto político de sociedade. O projeto político de sociedade que a gente tem hoje pensa na exclusão, pensa só em manter o poder dos ricos. Então, a gente tem que estar sempre indo contra isso, nadando contra essa maré. Então, se a gente está dentro de uma universidade pública, a gente tem que ir lá e lutar e correr atrás para que os professores, sim, incluam mulheres nas suas matérias, leitura de mulheres nas suas matérias, leitura de pessoas pretas nas suas matérias, leitura de pessoas que vão contra essa normatividade, isso que está hoje imposto. Mari, pode passar, por favor. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as formas que a gente tem de ingresso na universidade. Não sei se vocês conhecem, né? Mas eu vou conversar um pouquinho. O primeiro que eu vou falar sobre o ProUni. O ProUni é o Programa Universidade para Todos. Se eu não me engano, o ProUni, ele começou, ele é do governo Lula, né? Então, ele é um programa, ele foi criado pelo governo federal, acho que foi 2004. Então, ele foi um programa criado pelo Lula. É sempre bom a gente estar linkando esses programas aos seus criadores, ou ao período que ele foi criado, justamente para a gente entender o que é esse projeto político de sociedade. Por exemplo, quando as pessoas elegeram o Lula tem um projeto político de sociedade X, o Bolsonaro tem um projeto político de sociedade Y, o Aécio Neves tem outro projeto de sociedade. O projeto político de sociedade aqui, que veio desse governo federal do Lula, era um projeto mais inclusivo e que pensou diversas formas de programa social que pudessem incluir aquelas pessoas que são menos favorecidas dentro da sociedade. Um desses programas que eles criaram foi o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, né? Então, ele é um programa que tem a finalidade de oferecer bolsa de estudos. São bolsas integrais ou bolsas parciais, então são bolsas de 100% ou de 80% e até 50% para estudantes no curso de graduação em instituição privada de educação superior. Então, para quem que é isso? Então, para os estudantes que vieram no ensino médio da rede pública, então para todos os estudantes de ensino médio da rede pública e para os estudantes do ensino médio da rede particular, mas que fizeram o ensino médio todo com bolsa de 100%. Então, ele é justamente para aquelas pessoas que não têm uma condição financeira boa. Então, é para quem veio do ensino médio da rede pública ou para quem fez o ensino na rede particular com bolsa integral de 100%. E tem lá a renda, né, familiar de até 3 salários mínimos. Então, a renda de toda a família tem que ter 3 salários mínimos. Então, ele é um programa para quem quer fazer uma universidade particular, que não conseguiu passar numa universidade pública. Então, você pode fazer uma universidade particular com bolsa de até 100%. Então, cursar uma universidade particular gratuitamente. Ele é um programa que visa, né, que tem por vontade colocar mais pessoas dentro do ensino superior. Então, abranger o ensino superior para mais pessoas. E como funciona, né? Como que acontece a seleção? Então, você vai lá através da sua nota do Enem, você tem que fazer o Enem, faz o Enem, tem a nota do Enem, e aí você apresenta isso numa universidade particular e tenta concorrer ao ProUni. O ProUni, ele também tem vários tipos de incentivo de permanência dos estudantes. Então, ele tem uma bolsa permanência, um convênio de estágio. Então, além de você poder ter a sua bolsa de 100%, né,
ele ainda tem outras formas de te permanecer na universidade. E aí, se você não tem essa bolsa de 100%, mas tem uma bolsa de 80%, ou uma bolsa de 50%, você pode pegar a outra parte e ainda financiar num banco e continuar pagando umas parcelas menores até depois que você se formar. Então, é um programa que visa colocar mais pessoas dentro da universidade. Então, se você fez o seu ensino médio numa escola pública e não conseguiu passar numa universidade gratuita, você pode ir para numa universidade pública, né? Você pode ir para uma universidade particular através do ProUni, ganhando uma bolsa e não pagando. Mari, por favor, pode passar. O Enem. O Enem, que é, né, o exame mais famoso hoje, que todo mundo fala, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, ele é como... Ele, na verdade, o Enem ele existe há muito tempo, antes mesmo dele ser essa forma de ingresso nas faculdades. O Enem, antes, ele era um exame que qualquer adolescente no ensino médio podia fazer. Ele é voluntário, ele não é obrigatório, né? Então, você pode fazer ou pode não fazer. E ele servia como uma avaliação para medir mesmo o conhecimento, a habilidade, como você se saiu nos anos do ensino médio. Normalmente o Enem, antigamente, ele era feito no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino médio. Ele dava uma nota que você podia ajudar como contribuição no vestibular que você fizesse. Hoje o Enem, ele é uma forma de ingresso. Então, ele é como se fosse um vestibular diretamente. Você vai lá, faz a prova, que é aquela prova que acontece em 2 finais de semana. Então, o final de semana é ciências naturais, né? E o outro final de semana é linguagem, matemática e a redação. Então, você faz o Enem, recebe essa nota, acessa o SISU e, através do SISU, você tem... Através do SISU, você tem lá a lista de universidades e você pode se cadastrar e você pode concorrer a uma vaga dentro da universidade. É através do Enem também que você faz, né, a vaga pelas cotas. Você também concorre às vagas pelas cotas. Então, o Enem hoje, além de uma autoavaliação, além de você avaliar aonde está o seu conhecimento, ele também é uma forma de vestibular. Antigamente, o Enem também era uma forma de conclusão do ensino médio. Então, se você, por algum fator, tivesse abandonado o ensino médio, você poderia concluir através do Enem. Hoje não é mais possível isso. Hoje, quem não conclui o ensino médio faz o Enem apenas como treineiro. Hoje, para você concluir o ensino médio, ou você vai para um supletivo, que são aqueles cursos que às vezes você faz o ensino médio em 6 meses, ou você faz o Enseja, que é uma prova que é disponibilizada todo ano. Esse ano teve no começo do ano, né? Porque o ano passado teve a pandemia e não teve ano passado. Então, esse ano teve o Enseja, que foi em janeiro, que é uma prova que você faz e através dessa prova você conclui o seu ensino médio. E aí sim, a partir da conclusão do ensino médio, você pode fazer o Enem e ingressar em uma universidade pública. Tá? O Enem, ele é só para universidades públicas federais. Ele não inclui as universidades estaduais, nem as universidades particulares. Mas hoje, as universidades particulares, muitas delas, utilizam a nota do Enem também para você poder ingressar numa universidade particular, como até acontece com o ProUni. Então, você, através da sua nota do Enem, você vai até uma universidade particular para fazer a sua matrícula, e você pode, sim, também conseguir uma bolsa através do ProUni, que é o Programa Universidade para Todos. Mari, pode, por favor, passar. E por último, mas não menos importante, é o FIES. O que é o FIES? O FIES, ele é um programa de financiamento estudantil. Ele é um programa de crédito educativo, que a gente chama. Ele é um programa muito, 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 muito antigo, que foi só mudando de nome, e hoje ele é chamado de FIES, né? Então, como funciona esse crédito educativo? Ele é feito através da Caixa Econômica Federal, o Banco Caixa, e ele financia a graduação. Então, para quem não conseguiu passar numa universidade particular, para quem não conseguiu
passar numa universidade pública, mas passou numa universidade particular, e não tem dinheiro suficiente para pagar essa universidade particular, e não conseguiu as bolsas do ProUni, porque as bolsas do ProUni elas não são para todo mundo. Eles têm um número de bolsas disponíveis. Então, para quem, além disso, ainda não conseguiu as bolsas do ProUni, ainda pode tentar o FIES. Então, o FIES é um outro programa do governo para também incluir e ampliar a participação no ensino superior, justamente desses estudantes que não têm como arcar com os seus estudos, não tem como pagar os seus estudos. É uma forma de inclusão, então é uma forma de conseguir com que mais pessoas acessem o ensino superior. O FIES, né, ele é um financiamento para universidades que não são gratuitas, né, para universidades particulares, e essas universidades que você consegue o financiamento são universidades que têm avaliação positiva no MEC. Então, as universidades com a avaliação boa no MEC, você consegue fazer o financiamento estudantil. Quem pode participar desse financiamento, do FIES? E o que é esse financiamento, né, na verdade? Esse financiamento é o seguinte, vamos supor que a sua mensalidade na faculdade custe R$500. Essa mensalidade você vai pagar só 20% dela, você vai pagar um valor de R$200, e o restante você vai pagar depois que você se formar. Então, em vez de você parcelar ela durante os seus 4 anos de curso, por exemplo, você consegue parcelar em 8 anos. Então, mesmo que você saia da universidade, você consegue continuar pagando. Então, ele não é como o ProUni, né, que vai te dar uma bolsa e você talvez consiga fazer a universidade de forma gratuita, mas ele garante que você pague menos e consiga aí garantir o seu acesso à universidade. Quem pode participar são os estudantes que não têm condições, né, que vão estar... Então, você primeiro precisa se matricular na universidade que tem avaliação positiva no MEC, e depois disso você vai se inscrever para poder receber esse benefício de crédito educativo. Tem lá um site, né, que você entra, se inscreve, tem uma data para você se inscrever. Você se inscreve e depois você acompanha se você foi contemplado ou não por esse crédito educativo. O FIES, ele também, como eu falei lá do ProUni, né, para quem não tem bolsa de 100% no ProUni, quem tem bolsa de até 50%, só o restante dos 50% que você deveria pagar, você também pode fazer o financiamento através do FIES. Como eu estou falando, né, é sempre bom lembrar que ele é um financiamento. Então, é como se você abrisse um crédito na Caixa. Então, você ali tem um fiador e você tem que pagar depois esse crédito. A gente tem que sempre lembrar também que, apesar dessas formas de inclusão que existem, como o FIES, como o ProUni, apesar deles existirem, e estão aí para ter uma inclusão, né, dentro do ensino superior, a gente também tem que fazer algumas críticas. Hoje, quando a gente pensa no ensino superior gratuito, no ensino superior público, a gente sempre pensa em pessoas que têm condições de fazer. E aí o ensino particular hoje está voltado como se fosse aquele ensino técnico que eu falei para vocês. Então, as escolas, o ensino superior, ele meio que inverte ali as escolas. Então, se nas escolas, quem tem quem tem mais dinheiro faz uma escola particular e quem tem menos dinheiro faz uma escola pública, quando a gente pensa isso no ensino superior, isso se inverte. Quem tem mais dinheiro faz uma educação gratuita, um ensino superior gratuito. E quem tem menos dinheiro faz um ensino superior particular e tem que ficar dependendo desses programas do governo. Por isso que eu falo e repito sempre, que a gente tem que, na verdade, mais que lutar por essa inclusão, mesmo dentro das universidades particulares, mais que lutar pela inclusão, a gente tem que lutar por um ensino gratuito, de qualidade e universal. Ou seja, um ensino gratuito
que contemple a todos, que seja aberto para quem quiser fazer e, o mais importante de tudo, de qualidade. Porque não tem por que a gente ter um ensino público, como acontece hoje em muitas escolas, e não, de escola pública, e não ser de qualidade. Então, a gente tem que ter um ensino público, gratuito, de qualidade e universal, que atendam a quem quiser fazer e que não precisa depender desses programas de governo, apesar desses programas serem de extrema importância para que a gente possa incluir quem não tem poder econômico, quem não tem dinheiro, né, para a gente poder diminuir a desigualdade social, eles são de extrema importância. Então, quando eu falo de projeto político de sociedade, quando a gente pensa no projeto político de sociedade inclusivo, esses programas são de extrema importância porque vão colocar mais pessoas dentro do ensino superior. E como a gente sabe que hoje a educação é a principal forma de mobilidade social, é a principal forma que faz com que uma pessoa possa ascender socialmente, possa mudar de classe, possa ganhar mais dinheiro, então esses programas eles têm muita importância para conseguir isso, né? Para poder colocar mais pessoas dentro do ensino superior e para poder colocar mais pessoas, porque é isso, o ensino superior ele abre portas, então ele consegue colocar mais pessoas dentro do ensino superior e abrir portas para as mais pessoas. Mas também a gente não pode deixar de fazer críticas que ele também é um sistema exclusivo, né, que exclui, porque querendo ou não, hoje as universidades particulares, elas estão mais voltadas para as pessoas que não têm um poder econômico, e as universidades públicas, gratuitas, de qualidade, voltam para aquelas pessoas que fizeram uma escola particular e que puderam fazer um vestibular e passar esse vestibular e ir para a universidade. Esses programas são tão importantes, são tão inclusivos e realmente estendem todo o ensino superior para mais pessoas, eles são tão importantes que hoje, no governo Bolsonaro, ele tenta acabar com muitas formas. Ele está sempre tentando derrubar isso. Por quê? Porque o projeto político que hoje o governo Bolsonaro tem é de exclusão, é de manter o status quo que a gente tem. O que seria isso? De manter quem é rico, rico, e de manter quem é pobre, pobre. Então, hoje o governo Bolsonaro é um governo autoritário, que não permite a crítica, que não permite que a gente vá contra algumas coisas. Então, hoje, quem está indo lá, protestando, indo até Brasília, falando que não é bem assim, estão sendo presos. Professora, não é nem manter, né? Não é nem manter, é fazer ficar mais rico e quem é mais pobre ficar mais pobre ainda. Exatamente isso, não é nem manter, é exatamente isso, William. É deixar quem é mais rico e fazer com que a pessoa que seja pobre não consiga nem se manter e ainda por cima não consiga ter a sua mobilidade social. Então, é muito importante que a gente, mesmo com a repressão que a gente está tendo hoje, que é muito maior que os governos que a gente teve, mesmo com essa repressão, mesmo com o governo Bolsonaro autoritário e querendo acabar com esses tipos de programa que incluem as pessoas, mesmo com isso, a gente tem que continuar indo atrás, continuar lutando, continuar tendo essas formas de participação que eu falei para vocês, seja construindo coletivo. Então, os jovens dali do bairro onde eu moro querem uma quadra poliesportiva para poder jogar futebol no final de semana. Então, a gente vai juntar ali um coletivo de pessoas, vai juntar 30, 40 pessoas, ou menos, às vezes, um coletivo, às vezes tem 10 pessoas, vai juntar, vai lá, vai escrever, vai na prefeitura, vai lutar, vai brigar para ter essa quadra. Ou então, indo mais além, vai formar um coletivo de pessoas que vai fazer uma manifestação e vai pedir, sim, a abertura de uma escola, ou a permanência de um programa como o ProUni, por exemplo, que é um programa aqui da Bolsa de 100% e que estão querendo acabar. Ou então com o FIES, que apesar de FIES você ainda ter que pagar a sua universidade, você vai pagar parcelas bem mais baixas, e como a gente sempre diz, né? Como o ensino superior ele abre portas, quando você se forma, provavelmente você vai conseguir um emprego que vai te pagar um pouco mais. Então, se você consegue um emprego que vai te pagar um pouco mais, você vai conseguir pagar esse financiamento. Então, ele pensa dessa forma também. Você, durante a universidade, você paga parcelas baixas, porque você
está ali se especializando para conseguir receber mais, e quando você sai da universidade, você tem condição para continuar pagando esse financiamento. Então, é sempre pensar nisso. A gente está aqui para nadar contra a maré, para mudar esse projeto de sociedade que pensa na exclusão, que não pensa na mobilidade social, que não pensa em que as pessoas podem sim, e não é enriquecer para fazer outras pessoas pobres, mas sim incluir todos nesse programa sociedade, incluir todos para que todos possam ter educação, para que todos possam ter acesso, para que todos possam viajar, para que todos possam... Porque é isso, hoje a gente vê até... As pessoas hoje não conseguem nem mais viajar. Era muito comum a gente ver... Tem muitas pessoas, né, preconceituosas que jogam esse preconceito, que falam, pobre tem que andar de ônibus, não tem que andar de avião. Ou então, que a gente ouviu, né, o ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, falando que agora a empregada quer ir para a Disney. E é isso mesmo. Então, a gente tem que lutar para exatamente isso. Para o filho de uma empregada doméstica poder ter acesso a uma universidade, poder querer sim ir para a Disney, poder querer sim comprar uma casa para sua mãe, poder querer sim fazer um ensino superior, e não excluir, e não achar que porque é pobre ou porque não teve uma condição, que não é uma condição que a pessoa escolhe, mas que é uma condição que vem aí sendo imposta em muitos anos, que o Brasil vem desde lá da escravidão, é uma condição que vem sendo imposta. Então, a gente tem que lutar para essa condição que vem sendo imposta se mudar, porque não tem razão dessa exclusão a não ser o preconceito. Então, a gente tem que mudar esse padrão de sociedade que pensa nesse preconceito, que pensa nessa exclusão, e pensar num padrão de inclusão, num padrão que dá acesso a mais pessoas, num padrão que qualquer pessoa vai poder sim ir para a Disney, vai poder andar de avião, vai poder ir para a praia, vai poder fazer o que bem entender da sua vida, porque tem condição financeira e tem condição social de fazer isso. Para ele, os pobres são o peão da mesa, né? Ele só quer que fique ali na linha de frente, fazendo tudo que eles mandam. E quando a gente curte, que eles veem nossa felicidade, eu acho que eles ficam com raiva disso. É Por isso que exatamente eles isso. não querem ver a gente bem. É exatamente isso. E é o que a gente quer, que eles peguem essa raiva e se explodam, porque quer mais é ser feliz mesmo, e tem que ser feliz mesmo, porque onde já se viu isso, de que pobre tem que viver triste e ir lá amargurado, entendeu? Hein? Mas enfim, pessoal, é isso. Encerramos mais uma aula. Alguém mais quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade. William, quer falar mais alguma coisa? Ô, Du, deixa eu te perguntar um negócio. Tem como ter acesso aos sites? Acho que não, né? Agora não mais do Enem ou do Sisu, porque, por exemplo, a gente tem um irmão mais novo, que tem 18 anos e ele prestou vestibular esse ano. Ele mesmo não sabia mexer nessas plataformas, porque elas são um pouco complexas às vezes. Então, é exatamente isso. O próprio, como a gente fala, né? Esse projeto Porque daí político de eu exclusão. acharia interessante se a gente abrisse ele aqui para a gente dar uma olhadinha, mas eu acho que agora ele não consegue mais. Consigo. Porque acontece o seguinte... Mas pode ser na próxima aula, se você quiser. Vocês que sabem, na verdade. Eu posso falar um pouquinho e aí na próxima aula eu abro e mostro passo por passo como a gente faz. Porque é isso, se a gente tem um projeto político de exclusão, dentro desse projeto político de exclusão, tem também a exclusão da informação. O que seria certo? Ter uma propaganda na TV falando, olha, eu não tenho TV em casa, mas eu não sei se estava tendo isso. Algumas vezes tem essa propaganda. Olha, vai abrir a inscrição do Enem, vai abrir a inscrição do Sisu, ou então ter dentro do próprio site um tutorial de como você acessa, porque hoje o site é muito confuso. Muito confuso. É o que a Mariana falou, né? A gente tem um irmão mais novo. Eu fiquei lá ajudando ele a entender o site, fiquei horas lá estudando o site, tentando entender aonde que clica, aonde que não clica, aonde que vê a lista, aonde que não vê a lista. Então, assim, dentro desse projeto também está a desinformação, a falta de informação. A mesma coisa o FIES, a mesma coisa o ProUni, não tem uma propaganda, não tem um site, o site do governo federal não é um site acessível. Eles até mudaram o site agora, então se a gente tenta acessar o site, é muito confuso. Por exemplo, para você virar hoje, né, a gente tem a reforma trabalhista e tem muita gente virando microempreendedor individual. Hoje, para você formalizar isso, virar de fato um MEI, um microempreendedor individual,
É muita burocracia para você entender o site, entender como você faz, entender como você vai lá, consegue emitir nota fiscal, tem que ir na prefeitura, não tem que ir na prefeitura, cada cidade tem um jeito. Então, isso também é parte de um projeto político. Então, a gente tem que estar sempre lutando contra isso. Na próxima aula eu posso mostrar para vocês como que funciona o site do SISU, como que você acessa ele, ou até mesmo o Enem, como que você faz sua inscrição, como acessa o site do governo, ou então até mesmo como tira o MEI, né, que é o microempreendedor individual, como você faz essa inscrição, e do ProUni também, porque não tem propaganda, e não tem propaganda não é porque eles são esquecidos e esqueceram de fazer uma propaganda. Não tem propaganda porque não quer que tenha propaganda, porque não quer que as pessoas saibam. Porque tem lá, sim, uma pasta, dentro do governo federal, tem lá a pasta de comunicação, tem lá o pessoal que cuida só da comunicação, que cuida só da propaganda. Então, faz parte desse projeto que as pessoas não saibam. E aí, na próxima aula, eu posso mostrar para vocês como funciona. Não vai dar para acessar muito bem, porque como o SISU já fechou, né, ele tem uma data para você ir lá e se inscrever na universidade, não vai dar para a gente acessar ele por completo, mas dá para ver mais ou menos como o site funciona e como que você se inscreve e aguarda ali as listas rodarem. Porque uma coisa que muita gente não sabe também, por exemplo, se tem 20 vagas para você se inscrever numa universidade, às vezes você se inscreve e aí você vê lá, mas tinha 20 vagas, eu fiquei em 40, não vou passar. Mas é tanta gente que desiste, é tanta gente que passa em outra universidade, é tanta gente que esquece de olhar, esquece de colocar ali que ele vai continuar querendo participar da lista de espera, que aí você passa e você nem percebe, porque eles não falam para você, fica de olho, pode ser que você passe sim, mesmo você ainda não estando dentro. Então, assim, é muita desinformação e não é uma desinformação porque eles são esquecidos. É uma desinformação porque faz parte desse projeto que a população não se informe e não saiba dos seus direitos e dos seus deveres, do que eles podem fazer. Alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém fez o Enem aqui esse ano? Não. Lembrando que o Enem... Eu não cheguei a essa prova de fogo ainda, não. Lembrando que o Enem, ele abre todo ano, normalmente, agora vai abrir, acho que como agora está na pandemia, mas deve abrir agora por maio ou junho as inscrições, então abre todo ano as inscrições em torno de maio a junho, provavelmente é sempre em maio, final de abril para maio, que abrem as inscrições, então sempre prestem atenção, e a prova é sempre feita no novembro. Também a isenção da taxa, que também tem período. Isso é verdade. Você tem isenção de taxa. Isso. O ano passado, todos tiveram a isenção de taxa. Por conta da pandemia, eles isentaram a grande maioria das pessoas da taxa. Você não precisava nem mostrar os documentos. Mas é sempre bom acompanhar o calendário. Eu vou disponibilizar o calendário desse ano para vocês também. Na próxima aula, eu abro o calendário para vocês, a gente vê juntos. Se eu não me engano, é agora para junho, que vai abrir as inscrições. E provavelmente a prova, normalmente, é em novembro. Primeiro e segundo final de semana de novembro. Como está tudo atrasado por conta da pandemia, pode ser que atrase também a data das provas. Mas eu vou montar um calendário para vocês guardarem, para quem quiser fazer o Enem, poder aí ter as datas certinhas. Tem a isenção da taxa, hoje a taxa tá cara, a taxa já foi R$30, hoje a taxa está lá quase R$80, a taxa do Enem. Isso também, mais um projeto político de exclusão, porque quem não tem R$80 para pagar a taxa tem que ficar de olho na isenção, aí tem que mandar os documentos para pedir a isenção. Se for igual ao ano passado, vai ser mais simples, um pouco mais simples, que aí é só você, lá na hora de digitar, fazer o seu cadastro, colocar que você quer a isenção da taxa. Mas senão você tem que ir lá enviar os documentos, eu vou passar também as datas certinhas, que tem uma data para você pedir a isenção, e se você não paga o boleto, você não pode fazer a prova. Então é sempre bom estar atento ali às datas a data do calendário certinho do Enem. Aí semana que vem não, quinta-feira, a gente faz esse processo certinho todos com vocês. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Então, eu vou finalizar por aqui, pessoal. Muito obrigada pela companhia, pela participação de vocês. E qualquer coisa,
quinta-feira nós estamos aí de novo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, só reclamação, pode passar para a Mariana. E aí ela passa o que for devido para mim, tá bom? O videozinho, pessoal, depois eu mando para vocês ou coloco lá no Google Sala de Aula, quem perdeu o videozinho, tá bom? Do mais era só isso mesmo. Até quinta-feira, pessoal. Tchau, Mari. Tchau, Eduardo. Até a próxima. Tchau, tchau, queridos. Tchau, gente.